Atos 9. No capítulo de hoje vamos ver a conversão de Paulo, de como ele saiu de perseguidor a perseguido. Atos fala sobre como ele estava empenhado, né? Ele pediu até carta nas sinagogas para ele poder prender mais pessoas, para ele conseguir acabar realmente com os cristãos. Porém, gente, Deus intervencionou a vida de Paulo, né? Ele estava indo para Damasco cumprir aquilo que ele pediu, aquilo que ele falou, e Jesus aparece para ele, né, dizendo que ele era quem ele estava perseguindo. Imediatamente Paulo caiu por terra, né, e viu ali o esplendor de Cristo e ficou cego. E aí ele foi para Damasco e tal, e aí Deus moveu um homem que morava lá, que era Ananias, para poder curar, para poder realmente falar e mostrar a palavra de Deus para Paulo. E aí ele fala: Senhor, como é que eu vou mostrar a palavra para ele, se esse é um dos homens que a gente mais teme, um dos perseguidores mais assim fortes que existe da Igreja de Cristo? E aí ele diz assim, ó: vá, este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí Ananias foi, curou Saulo e tal. E aí Paulo se fortaleceu, né, porque ele já não comia acho que há 3 dias, né, porque ele estava ali cego realmente, e aí ele comeu, se fortaleceu, e quando ele estava ali, ele começou a conviver com os discípulos e tal, e imediatamente ele já começou a pregar e a levar o nome de Deus, né, levar o nome de Cristo às outras pessoas. Agora imagina a confusão, né, na cabeça das pessoas de ver alguém que elas temiam, alguém que queria acabar com elas, acabar com o nome de Cristo do nada, se converteu e estava agora ali diante delas pregando. Tanto é que muita gente ainda estava temendo, não estava acreditando totalmente, né, em Paulo, mas isso não impediu ele continuou pregando, continuou ali fazendo, né, e foi um dos maiores pregadores que a gente já viu, foi um dos homens que propagou, que mais sofreu por amor a Deus. Só que o foco principal, né, dessa história toda da conversão de Paulo é que, gente, quando Deus intervenciona, quando você é realmente convertido, você se transforma totalmente. Aqui Paulo, ele se transformou da água para o vinho. Ele transformou totalmente porque ele perseguia, ele tinha esse empenho, ele queria destruir o nome, queria destruir as pessoas, né? Mas a partir do momento que ele se encontrou com Cristo, a partir do momento que ele foi transformado, que ele foi batizado, ele mudou totalmente. Como eu disse, ele se tornou de perseguidor a perseguido, né? Então a gente vê, gente, que quando Cristo transforma a nossa vida, ela tem que ser vista, ela tem que ser real, né? Muitas vezes o que acontece com nós é que a gente transforma partes da nossa vida. Tem partes que a gente aceita Cristo nos transformar, tem partes que a gente aceita, né, a intervenção de Deus. Mas aqui Paulo, 2 pontos importantes dele, que quando ele foi intervencionado, quando Deus entrou no caminho dele, ele realmente converteu tudo, converteu a forma de pensar, os objetivos e começou a viver para Cristo. E outro ponto interessante é que por mais que as pessoas ao redor estavam com medo, duvidando, tipo assim, será mesmo? Ele não temeu, ele não titubeou, ele não falou, ai meu Deus, não, ele continuou a pregar, independente do que as pessoas iam pensar ou estavam pensando, independente daquilo que as pessoas estavam fazendo, ele continuou, porque imagina, gente, do nada ele transforma, imagina para as pessoas que conviviam com ele, imagina para aquelas pessoas que ele pediu autorização para perseguir. Então ele não pensou nas pessoas, em si o que ele podia fazer, em si o que ele ia fazer para levar o nome de Cristo. Então, gente, a verdadeira conversão está aqui, um exemplo nítido e claro, que quando somos convertidas, as pessoas têm que ver a diferença do nosso velho homem para agora. Se ainda existe resquícios do velho homem, não somos totalmente convertidos, né? Acho interessante que numa pregação do Paul Washer, ele deixa bem claro que quando você é convertido, quando você é impactado por Cristo, não tem como você voltar à sua velha natureza, não tem como você ser como antes. Por quê? Porque você é totalmente transformado. Então, vamos realmente buscar essa verdadeira conversão. Não vamos deixar que Deus intervencione apenas em alguns pontos, em apenas algumas circunstâncias, mas vamos ser totalmente transformados pelo amor, pelo Evangelho de Cristo. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!